Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago a parte 2 do vídeo que vocês amaram, que são itens e coisas que eu nunca usaria na minha casa. Ficou curioso? Então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Toda terça e toda sexta-feira tem muito conteúdo do mundo da decoração e da arquitetura para vocês. Sempre novidades, sempre inspirações, mas vocês adoram saber a minha opinião, né? O que Mariana acha disso? Será que ela usaria isso? Então, eu trouxe para vocês alguns itens que eu não usaria. Quem não assistiu, eu fiz a parte 1 desse vídeo, vocês amaram, todo mundo comentou, faz de novo, então tô voltando aqui para atender a vocês e explicar um porquê que eu não faria cada um desses itens. Lembrando que é a minha opinião, tá? Mas existem clientes que gostam, querem, a gente coloca. Você pode gostar também, pode colocar na sua casa, mas eu não colocaria. Então vale a pena às vezes você colocar aí na balança, analisar e pensar, né, se funciona para você ou não. A primeira coisa que eu não faria na minha casa é colocar uma mesa fixa de granito na cozinha. Eu acho muito legal ter uma mesa na cozinha, traz um suporte ali para o dia a dia, para as refeições rápidas, mas sempre que eu coloco nos meus projetos, eu sugiro para os meus clientes algo que é mais versátil, uma mesa, algo que dá para você tirar, então uma mesa solta, com cadeiras soltas, que é diferente, gente, de uma ilha com banquetas, né? Porque a ilha você tem a função de armário também pro lado de dentro, algo que está apoiando. Tô falando de uma mesa mesmo. Sabe quando a gente faz uma península e faz uma mesa grandona de granito e fica ali chapada na sua cozinha? Eu gosto de versatilidade, então para mim não funciona, eu não usaria esse tipo de mesa. Eu poderia até ter uma mesa na cozinha apropriada, mas algo que eu pudesse mover, né? Pudesse criar um cantinho ali que não ficasse tão travado na cozinha. Mas é claro que depende um pouco da proposta. Mas assim, na minha casa é um item que eu não colocaria. Eu acho que prende demais o layout da cozinha. A segunda coisa que eu não faria, e eu preciso explicar um pouco mais, porque senão vocês vão pensar assim, nossa Mariana, mas você não faria isso mesmo? Então eu preciso explicar um pouco em relação às janelas. Eu não colocaria muitas janelas no mesmo ambiente. Mariana, mas não é bom iluminação, não é bom ventilação? Sim, mas a gente não precisa ter todas as paredes do nosso ambiente com janela ou mais de uma parede com janela, sabe? É claro que tudo isso a gente tem que analisar o terreno, toda a ventilação, né? Analisar, né, o seu espaço, como que ele está posicionado ali em relação ao norte e tudo mais. Agora, em geral, o que eu vejo as pessoas fazendo? Colocando janela em 3 paredes de uma sala. E aí, quando a gente vai criar o projeto de interiores, dispor os mobiliários, o que acontece? A gente tem dificuldade. Dificuldade porque as paredes são todas com janelas, você não consegue colocar um painel de TV, você não consegue criar uma parede diferente. Outra coisa que acaba atrapalhando, atrapalha muito na montagem do projeto de interiores, tá? Então eu prefiro ter uma janela ampla em uma única parede, já vai trazer a ventilação necessária sendo colocada no lugar certo, do que ter várias janelinhas, uma em cada lado. Então, as pessoas fazem muito isso, né? Coloca uma janela aqui, coloca uma janela ali, e aí acaba realmente atrapalhando muito a disposição de armários e toda a necessidade daquele ambiente. Cozinha, por exemplo, eu percebo as pessoas colocarem muitas janelas na cozinha. Não tem necessidade, né? Ela pode ser colocada num local pontual. Quarto também, a pessoa fala, o quarto tem que ser ventilado, aí você perde parede de armário, você perde parede para colocar uma cabeceira bonita. Então, se você está desenhando a sua casa, né, se você está na parte de reforma, está construindo a sua casa, enfim, você consegue ter essa autonomia de alterar essa parte. É claro que for apartamento, aí a gente não tem o que mexer, mas também geralmente tem um padrão ok em relação a esse ponto de janela. O terceiro ponto que eu não faria na minha casa é algo mais recente no mercado, né? Mas que eu gosto muito e eu já falei com vocês que vale a pena colocar, é torre de tomada. Eu amo. Então, o que eu não faria? Eu não colocaria muitas tomadas aparentes na bancada da cozinha. Atrapalha muito o backsplash, porque você fica ali recortando os revestimentos, que geralmente é algo bem bonito. Fica aquele excesso de tomada. Então, a torre de tomada substitui muito bem essas tomadas. E eu sei que tem gente que fala, mas a torre de tomada, Mariana, eu consigo colocar ela, usar a minha airfryer? Sim, o seu eletricista consegue dimensionar para você usar a tomada ali para ela especificamente.
Então, assim, agora, os outros elétrons, forno, micro-ondas, isso fica com as tomadas todas embutidas, todas, né, conforme o manual de cada equipamento eletrônico. Então, assim, de cada eletro. Então, as tomadas do uso diário, eu não colocaria ela nessa área do backsplash. Eu jamais faria isso. Eu, sem dúvida, eu ia utilizar pontos de torre de tomada da bancada, porque com certeza muda o layout de uma cozinha. Esse próximo tópico que eu vou falar, que eu não colocaria na minha casa, eu sei que muitas pessoas têm e às vezes não pode mudar porque mora num duplex pequeno, que já veio pronto, porque era o espaço que tinha e tá tudo bem, tá, gente? Eu não tô falando que é algo que, meu Deus, você tem que mudar, é um erro, não. São coisas que eu, se for planejar minha casa, eu não faria. Então, às vezes você tá planejando a sua, vai pensar, poxa, eu acho que de repente eu concordo com Mariana, eu vou pensar mais sobre isso, ou então eu discordo, é para você analisar, né? Faça a sua análise aí, veja se funciona, né, na sua casa. Então, o que eu não faria? Uma escada com degraus em leque, né? O que é o degrau em leque? Aquele degrau fininho, né? Ele começa aqui quase em zero e vai abrindo, faz tipo um triângulo. Geralmente tem 4 degraus em leque, né? A parte do patamar o pessoal faz todo em leque. Quando que é utilizado esse tipo de escada? Quando a gente tem um espaço muito pequeno, quando a pessoa também não sabe pensar em outro formato de escada, faz ali, às vezes tem outras opções que são melhores. Quando você já tem, às vezes, uma casa que você comprou de uma construtora, então costuma ter esse degrau em leque. Ah, Mariana, eu já tenho, o que eu faço? Não tem o que fazer, geralmente, a não ser que você refaça a sua escada toda. Então, é um gasto a mais, não tem necessidade. Mas você está construindo, está aí montando a sua casa, está reformando, vai fazer o andar de cima, evite uma escada em leque. Ela é extremamente perigosa, tá? Por conta que ela termina muito fininha, apesar de que existe a possibilidade de terminar ela um pouco mais, né, abertinha, mas mesmo assim, tá? Ela é muito perigosa. Eu tenho um trauma, já caí numa escada dessa, então assim, eu não aconselho cair feio. Já tenho tempo, mas cair feio, então não aconselho. Pro nosso dia a dia, para criança, para idoso. Então, se você tem a possibilidade de pensar numa outra escada, faça, tá? Porque essa escada em leque não é uma escada muito boa. A quinta coisa que eu jamais, e essa eu jamais faria mesmo na minha casa, é colocar janelas e portas desalinhadas. O que seria isso? Quando a gente olha a fachada de uma casa, ela tá toda ali padronizada, bonitinha. E a gente tem que pensar, quando a gente está montando cada ambiente, que o padrão das janelas e portas está refletindo na fachada. Então, se na cozinha você tem uma janela baixinha, na sala você tem uma janela muito alta, no quarto você tem uma janela média, isso vai interferir na sua fachada. Então, a fachada vai ficar desalinhada, tá? Então, muita gente não presta atenção. Por exemplo, uma coisa assim, você tem uma janela e tem uma porta do lado. Por cima, você tem que alinhar essa janela com 2,10. Então, a janela com 2,10, a altura, o topo dela, alinhando com a porta 2,10. Depois essa janela vai ter a altura que você achar necessário e, consequentemente, vai sobrar um peitoril, que é a medida de baixo. O que acontece é que as pessoas têm a porta aqui, colocam a janela aqui e fica sobrando esse espaço em cima, tá? Então, a não ser que exista um propósito para isso, dependendo de qual lado que tá, uma exceção que não vale a pena falar aqui para vocês. Tá? Então, sempre alinhe a janela com a porta, a não ser que você tenha uma porta de entrada daquela bem altona, e você pode ter uma janela diferente, ou então que você tem aquele janelão, mas sempre vai ter uma harmonia entre esses elementos. O que eu percebo quando eu vou na casa das pessoas, as pessoas não se preocupam em alinhar, né? Então aí você tem ali, você olha e você fala assim, não sei o que tá estranho, né? Eu fiz minha janela, e aí a porta tá do lado aqui, mas eu não alinhei por cima. Então, independente da altura da sua janela, a sua janela ela pode ter 1,20 m, ela pode ter 1,5 m, isso vai depender, né, do que você quer, mas por cima ela é alinhada com a porta, então fica um visual muito agradável. A sexta coisa que eu não faria na minha casa é colocar um piso diferente em cada ambiente. Eu gosto de padronizar, de unidade. Quando a gente coloca um piso na sala, um piso na cozinha, um piso no quarto, um piso no corredor, fica muito chamativo. Então, eu gosto de unidade. O mesmo piso passando, ou posso diferenciar nos quartos e nos banheiros, tá? Mas as áreas sociais e corredor, o legal é a gente ter o mesmo piso. Pode ter alguma coisa diferenciando, um detalhe, né? Uma proposta diferente na cozinha, com alguma coisa, de repente, um revestimento que vem da parede e emenda no chão, uma proposta irreverente.
claro, vai ficar super interessante. Mas a base, o legal é que ela seja um padrão da casa, eu acho que fica muito mais leve e também é algo atemporal. Então eu não faria assim, colocar um piso em cada ambiente da casa. Tá reformando aí, mas eu tô reformando o meu quarto, vou mudar o piso. Ou então tô reformando só a cozinha, vou mudar o piso. Pense em padronizar ou colocar um piso bem mais próximo do que você já tem, para ficar leve essa diferença. Também uma dica boa aí para vocês. O próximo item que eu não faria para minha casa, que eu jamais compraria, né? Vou investir, né? Parei aqui, vou comprar um material para minha casa. Que seria o quê? Um piso ou um revestimento bold. Bold é quando ele não é retificado. Então ele não é retinho as bordas. Então ele vai ter um espaçamento muito grande entre um revestimento e outro, entre um piso e outro. Então o rejunte fica bem largo. Quando ele é retificado, ele é bem juntinho, ele fica muito mais discreto. Então eu não compraria, eu não investiria numa peça, por mais bonita que ela fosse, na promoção com preço legal para colocar ali com esse espaçamento, porque a área do rejunte é a área que mais suja. Então é melhor que a gente tenha ela bem juntinha, então eu jamais colocaria esse tipo de material na minha casa. Outro item que eu também não faria é a aplicação de piso na diagonal, mesmo que eu tivesse uma parede fora de esquadro, tá? Eu sei que tem gente que coloca, realmente ele disfarça mais, mas eu não gosto desse efeito, então eu não colocaria para minha casa. Se você tem aí, Mariana, eu amo, eu gosto, perfeito. Se você quer colocar, tudo bem. Mas a questão aqui é o que eu acho que ficaria legal na minha casa. Então, o que eu não faria? Eu não colocaria ele na diagonal. Eu colocaria ele reto, pegaria o ponto onde a gente tem 90 graus nesse ambiente, né, ou mais próximo disso, e dali eu partiria com o piso espalhando e jogando os cantos com as diferenças. Eu acho que fica muito mais agradável do que trabalhar com ele na diagonal, tá bom? Então, é uma questão de gosto mesmo. Então, eu prefiro ele retinho. E o último item polêmico desse vídeo, eu acho que esse vai ser polêmico, que eu não usaria na minha casa, são os revestimentos 3D em gesso pequenininhos. Por que eu falei o pequenininhos? Existem alguns revestimentos em gesso 3D que eles possuem um desenho mais amplo e que eu acho que fica legal. Apesar de que eu não gosto muito do acabamento do gesso, porque quando você tem um 3D no gesso, você tem que vir emassar ele, pintar, então tem que ficar muito legal. Como o 3D ele tem uma variação grande, às vezes é difícil até para o pintor fazer esse acabamento, tá? Ainda mais quando é um revestimento pequenininho. Sabe aqueles pequenininhos, quadradinhos, toda coisa? Eu sei que muita gente tem e vocês perguntam muito, Mariana, o que você acha do revestimento 3D? Tá em alta ainda e tudo mais? Sim, eu tenho um revestimento 3D aqui no escritório, no fundo e na lateral aqui. Ele tem um detalhezinho bem delicado nessa parede direita. Então, assim, ele é leve, ele é um revestimento. Então, assim, todo mundo gosta. Apesar de ser 3D, ele é bem suave. Então, o problema não está no 3D em si, tá em qual modelo a gente escolhe. Existem uns que chamam muita atenção, acabam poluindo muito o ambiente, ou tem muito quadradinho pequenininho, ainda mais de gesso. Então, assim, o de gesso especificamente, eu acho que ele funciona para várias propostas, tal, mas em peças grandes, quando é um acabamento muito bem feito. Quando são aquelas pecinhas pequenininhas, eu acho que é muito ruim a manutenção. Então, é um item que eu não faria, tá? Então, assim, Mariana, eu queria muito colocar na minha casa. Tudo bem, só você avaliar esses pontos que eu tô falando, ver, né, se você concorda, se você discorda, e aí sim colocar. Existem as tendências, existe, né, a questão da moda, mas o mais importante é a gente colocar na nossa casa algo que a gente goste. Então, assim, eu tô falando pra vocês aqui coisas que eu não gosto e outra pessoa pode gostar. Tá tudo bem, mas eu tô falando da minha casa, então tem a sua casa. Aí você faz essa análise, o importante é todo mundo ficar feliz. E aí, vocês gostaram? Querem parte 3 desse vídeo? Porque senão o vídeo fica enorme, né? Se eu vou falar de todos os itens que eu nunca usaria. Então, comenta aqui embaixo se vocês gostaram, se você aprendeu alguma informação nova nesse vídeo, porque eu fico mega feliz quando eu fico sabendo disso. Não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal se você é novo. Então, vem fazer parte da família Dicas Decor, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!